Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Neste vídeo, eu vou falar sobre algo que muitas pessoas têm curiosidade, as formas que Deus fala. Eu preciso aprender a ouvir a Deus, a reconhecer quando é a sua voz e não quando é a voz da minha alma. Deus fala? Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Agar, a escrava de Abraão, ela teve algumas experiências com Deus. Ela veio a conhecer a Deus através de Abraão, teve grande dificuldade com Sara, Sara a perseguiu, diante da pressão, Agar fugiu e Deus foi atrás de Agar. E quando Deus foi buscar Agar e teve uma conversa com Agar, Agar se sentiu amada, se sentiu vista e ela disse: eu tive uma experiência com El Roi, o Deus que vê. A primeira experiência de Agar foi que Deus vê. A segunda experiência foi quando nasceu seu filho, ela deu o nome com outra experiência que ela teve. Deus ouve, Ismael. Ela então teve uma experiência com o Deus que vê, o Deus que ouve, mas ela também teve uma experiência com o Deus que fala, porque quando ela estava no deserto de Berseba com Ismael, e naquele momento eles estavam passando uma sede que era já a desidratação aguda. Ela tinha certeza de que seu filho morreria e que ela morreria. Mas naquele momento de desespero, Deus falou com Agar. Agar, por que você está chorando? Olha, eu ouvi a oração do seu filho e tem um poço bem aí do teu lado. Que experiência, não é? Deus quer que você tenha as experiências que Agar teve. Primeira forma que Deus fala conosco, a primeira forma é através da palavra. Não esqueça que Jesus é a palavra. Então Jesus sempre vai falar com você através da palavra. Na sua leitura diária, ele vai falar com você. Não é você querendo abrir a palavra para que ele fale aleatoriamente. Ele vai falar com você na sua leitura diária. Daniel era um homem que tinha grande experiência com Deus. Ele era um homem que por 3 vezes por dia ele orava. E eu estou já abrindo aqui a palavra para a gente poder ler juntos. Então Daniel, ele tinha uma experiência com Deus. Ele, já pensou um homem que orava 3 vezes por dia? Claro que ele tinha experiências com Deus. E num desses momentos, não só de oração, mas de leitura da palavra, olha o que aconteceu com Daniel. Em Daniel, capítulo 9, no versículo 1. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel, ele lendo a palavra, para nós essa passagem que ele está lendo, chegou até nós como sendo Jeremias capítulo 25. Em Jeremias capítulo 25, o profeta Jeremias, ele tem a revelação de Deus de que o povo iria para o exílio, mas que depois de 70 anos voltaria para a sua nação. Daniel, ao ler o que Jeremias escreveu, ele entendeu, é a minha geração, já se passaram 70 anos, então vai se cumprir agora, eu preciso fazer algo. Ele entendeu que era um momento de cumprimento profético e ele foi orar e ele falou para todos, é tempo de libertação, é tempo de salvação. Você viu? Deus falou com Daniel através da palavra e ele pode falar com você também. Só estou dando uma pessoa, um exemplo. Poderia dar muitos exemplos, mas estou dando de uma pessoa para você entender como Deus fala com você na sua leitura normal do seu dia a dia. Segunda forma que Deus fala com você é através da música, através da adoração. Porque, pensa, salmo é música. Os salmistas receberam melodia e letra, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos o coração dos salmistas nas músicas. E nós vemos também como Deus falava com eles na música. E no Salmo 106, está escrito, 116, está escrito no versículo 10. No Salmo 116, no versículo 10, o salmista diz o seguinte: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito.
Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Mas depois depois dessa experiência, você vê que o salmista aqui, Deus está falando com ele. Ele mesmo reconhece que na precipitação dele, ele diz, todo mundo está mentindo. Mas depois ele reconhece, é na minha perturbação que eu falei isso. Mas ele teve uma experiência com Deus. Aqui no Salmo 116, ele começa a adorar a Deus, fala, Senhor, a salvação vem de ti, tu és o cálice da salvação. É Deus falando com ele. O salmista estava perturbado, mas quando ele começou a cantar, ele recebeu de Deus a resposta para esse momento de perturbação. A mesma coisa acontece com você. Você não precisa ter autorias musicais, mas quando você canta uma música, você está passando por uma aflição e você canta uma música, Deus vai falar com você, ou quando você estiver ouvindo uma música, Deus vai falar com você, com certeza. Esta é a segunda forma que Deus fala. A terceira forma que Deus fala é através da pregação. Sim, porque a pregação é uma inspiração divina. O pregador, o profeta, é aquele que vai buscar de Deus a palavra certa. Você nunca ouviu uma pessoa dizer, eu já ouvi várias vezes, parecia que você estava falando para mim, parecia que você conhecia o meu problema. Eu não conheço o problema da pessoa, mas Deus conhece. E é Deus falando. Eu sempre digo, não era eu. Era Deus falando com você. E Deus queria que você ouvisse isso. E por isso Ele reservou esse momento para ter um momento com você. Sim, foi Deus falando com você. Então Deus fala através da pregação. Outra forma que Deus fala está em Jó capítulo 33. E eu gostaria de que você abrisse Jó capítulo 33 para você ver como Deus fala através de várias formas. E uma delas é o que nós vamos ler agora no versículo em Jó capítulo 33, no versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Reparou? Aqui eu quero parar nesse versículo antes de continuar a ler. Aqui está falando que Deus fala. Quem não ouve somos nós. Por que nós não ouvimos? Porque a nossa alma grita, porque ela grita mais alto do que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Sabe por quê? É porque nós queremos ouvir aquilo que é mais fácil. Queremos ouvir com voz audível. Voz audível é completamente exceção. Nós temos de Gênesis a Apocalipse, temos raríssimas vezes em que Deus fala com voz audível. Deus falou com Samuel, chamou Samuel, mas depois Deus até falou com Samuel. Mas não esqueça que esse é um momento em que não tinha a palavra, não tinha a Bíblia escrita, não tinha o Espírito Santo de Deus, e foi uma pessoa para beneficiar a nação toda. Essa não é a forma que Deus usa. Deus falou com voz audível também com Jesus. Para quê? Para que as pessoas ouvissem e ficassem impactadas e recebessem a glória de Deus quando ele disse, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Mas é muito raro, muito raro. Então nunca busque esta forma, porque pode ter muito engano nessa forma de ouvir Deus. Deus fala, como nós já vimos, através da sua vida de intimidade com Ele, Ele fala através da palavra, Ele fala através da pregação, Ele fala através da música, e Ele agora, nós vamos ver o que Jó, aqui no livro de Jó, está escrito, continuando no versículo 15 de Jó 33, Deus fala, o homem que não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, quando então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-los do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então aqui tem a forma número 4 que Deus fala conosco, repetindo para você não se perder, tá? A forma número 1 através da palavra, a forma número 2 através da adoração, da música, a forma número 3 através de uma pregação,
A forma número 4, através de sonhos. Os sonhos, Deus fala através de sonhos, sim. Como identificar um sonho da sua alma é fácil, não faz muito sentido nada, todo entrecortado. Agora, um sonho das trevas também é fácil, traz muita opressão. Agora, um sonho que vem de Deus é um sonho muito forte, que tem sentido, que é um sonho que tem propósito de te livrar, como aqui está escrito, do erro. Um sonho em que você não esquece, passa os dias e você não esquece os detalhes. Deus fala em sonhos e nós temos na palavra, Deus falando em sonho com José, Deus falando em sonho até com Nabucodonosor. Ele não entendeu nada, mas ele era algo que seria muito bom para todos nós entendermos, que a estátua de Daniel, ele teve um sonho que era uma visão, e Daniel que teve a interpretação. Deus queria impactar aquele homem mesmo, Nabucodonosor. E Deus deu sonho a José, o pai de Jesus, quando deu direção a ele para não se divorciar de Maria, para voltar para o Egito, para ir para o Egito, enfim, direções. Ele recebeu direções. Deus fala com sonhos, mas é necessário você pedir também o dom de interpretação, ou dar para quem tem essa interpretação, para você não ficar sem entender o sonho que Deus te deu. Então Deus fala por sonhos. E a última forma, a quinta forma, Deus fala através de visões. Sim, isso é um dom. Não é todo mundo que tem visão. Mas se você reparar, Jacó teve um momento que ele teve sonho, teve um momento que ele teve visão. E várias pessoas na Bíblia, elas tiveram por vezes sonho, como Paulo, e por vezes visão. Essas são formas que Deus fala. Ali no meio da tempestade, Paulo, quando ele deitou, ele teve uma visão do anjo e o anjo falou com ele. Então, este é um dom e você pode pedir a Deus o dom para que você possa ouvir mais e mais a Deus. Mas sabe, de todas essas formas que Deus fala, busque a palavra. Deus vai falar profundamente com você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E busque ouvir, porque Deus está presente, Deus vê, Deus ouve e Deus fala com você. Que o Senhor te abençoe, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas.